Queridos irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez nesse grande projeto da Igreja do Brasil para Cristo de comentar o Novo Testamento. Eu me chamo Pastor Ottoni. Nós estamos cooperando na obra do Senhor em Teresina, Piauí, ao lado do pastor Antônio, e é uma enorme satisfação fazer parte desse projeto. Hoje nós vamos comentar o capítulo 12 de João. Um capítulo maravilhoso que traz mensagens maravilhosas para o nosso coração. Esse capítulo, ele tem alguns momentos importantes e nós queremos destacar nesse momento. O primeiro momento importante é quando nós observamos que Maria, ela unge o Senhor do melhor que ela tinha. Nós encontramos que uma libra de bálsamo, de nardo puro, ela equivalia a um valor financeiro de um ano de trabalho. O que aconteceu? Jesus estava em Betânia e logo chega Maria e ela derrama sobre Jesus esse líquido tão precioso. Curioso que os evangelhos, eles fazem uma certa diferença aonde Maria derrama esse líquido. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, nós encontramos que Maria, ela derrama sobre a cabeça. A ênfase de Maria derramar o líquido está sobre a cabeça de Jesus. Porém, em João, nós observamos que a ênfase está no derramar dos pés de Jesus. Mas o que a gente encontra com isso? Nós unimos esses evangelhos e entendemos que a unção sobre Jesus, ela veio sobre todo o seu corpo. A gente compreende, então, o fato de João fazer a ênfase da unção de Jesus ter sido nos pés. Porque logo no capítulo seguinte, é Jesus quem tem a atitude maravilhosa de humildade de lavar os pés dos discípulos. Aquele ato de Maria significava muito, tanto para ela quanto para Jesus. Um significado extraordinário. Para Maria, significava gratidão. Sim, gratidão por Jesus ter ressuscitado o seu irmão Lázaro. Havia esse sentimento de gratidão de Maria. Mas não só gratidão. Aquele ato significava amor. Sim, porque Maria sabia que as palavras de Jesus eram fontes de água viva. Porque as suas palavras, elas significavam amor. Elas demonstravam amor pela humanidade pecadora. Em uma outra oportunidade, nós encontramos Maria também aos pés de Jesus. Inclusive, Marta chama a atenção de Maria porque ela estava deixando de fazer os fazeres domésticos para estar aos pés de Jesus. E Jesus então vira para Marta e diz: Marta, Maria escolheu a melhor parte e isso não vos será tirada. Então, aquele ato de Maria também expressava amor, mas também expressava adoração. Irmãos, o texto fala que Maria enxugou os pés de Jesus com seus próprios cabelos, um grande sinal de humildade e adoração. Um sinal de que não há limites para quando você quer adorar o Senhor. O que Maria fez também representava, simbolizava a honra e o desapego às coisas materiais. Veja, irmãos, ela entregou o melhor que ela tinha. Ela não entregou algo qualquer, ela entregou algo de muito valor. Você sabia que o material do vaso que normalmente guardava o nardo, esse material que era feito, esse vaso, era de um material finíssimo e muito suave, mais suave do que o próprio mármore. E curioso que era muito comum as famílias comprarem um vaso desses quando as suas moças iriam se casar. E o vaso, ele fazia parte do dote. Quando a moça era pedida em casamento, o que acontecia? Ela vinha e quebrava o vaso nos pés do noivo, simbolizando muita honra a ele.
Sabe, irmãos, eu ouso dizer que Maria, naquele momento, representava a igreja de Cristo. Sim, aos pés do maior de todos os noivos, o noivo Jesus. Agora você pode ter noção do que Maria fez. Vamos fazer uma aplicação prática de tudo isso. Até que ponto nós estamos dispostos a demonstrar o amor, a gratidão, a honra, a entrega, a adoração ao Senhor? Até que ponto estaríamos nós dispostos para entregar o melhor que temos ao Senhor? Maria, Maria entregou o melhor que ela tinha. O texto continua e João vai fazer ênfase a Judas. Sim, a Judas como aquele que julgou Maria por ter desperdiçado tanto dinheiro naquele ato. Mas quando a gente lê os evangelhos em conjunto, nós encontramos em Marcos e Mateus que não foi apenas Judas que julgou aquela mulher, mas o texto fala que eles conversavam entre si. Mas olha que desperdício, poderíamos pegar, vender, doar aos pobres. Mas a verdade, João fez questão de enfatizar que Judas não tinha a menor preocupação com os pobres, e sim, o interesse dele era roubar o dinheiro, porque ele ficava com a bolsa, ele era o tesoureiro da caravana de Jesus, dos discípulos de Jesus. E eles diziam entre si, mas isso é um grande desperdício. Sabe, irmãos, muitas vezes não é exatamente assim que dizem para nós. É exatamente dessa forma. Mas quanto desperdício. Não desperdice o seu tempo indo à igreja. É tanto ensaio, é tanta programação, é tantas reuniões. Para os jovens, muitas vezes escutam, olha, não desperdice a sua mocidade. Não desperdice o seu tempo na igreja, você é tão jovem, ainda precisa curtir muito a vida. Ah, queridos, mas o importante não é o que as pessoas dizem. O importante é o que Jesus diz, é o que Jesus acha. O importante é o que Jesus pensa sobre isso. No Evangelho de Marcos e Mateus fala que Jesus diz aonde o Evangelho for anunciado, que também seria contado a história de Maria, o que ela fez para a sua memória. Veja, aquele que honra ao Senhor, o Senhor faz questão de honrar. O que Maria fez foi um ato de amor, de gratidão, de adoração, de entrega. E o Senhor não fecha os seus olhos para um coração contrito e quebrantado diante da sua presença. É essa adoração que chama a atenção de Jesus, que chama a atenção do Mestre. Não é uma adoração feita com o que sobra, com o tempo que sobra, com aquilo que sobra, mas é uma adoração que vem do coração, trazendo o melhor que nós podemos dar a Ele. Mais adiante, o texto vai dizer que Jesus ele vai entrar em Jerusalém e com ele também está Lázaro. E o texto fala que muitas pessoas seguiam Jesus não somente por Jesus, mas também para ver Lázaro, porque sabiam que Lázaro havia sido ressuscitado pelo Mestre. E Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Sim, para se cumprir o que as Escrituras já falavam. Elas diziam: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem, montado em um filho de uma jumenta. E as pessoas gritavam para ele e clamavam: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, ó Rei de Israel. Veja, irmãos, para aqueles que tinham uma expectativa de que Jesus iria estabelecer o seu reino terreno e iria livrá-los das mãos do Império Romano, para essas pessoas aquele era o momento, aquele era o ato, mas eles estavam muito enganados. Jesus vai fazer a ilustração do grão de trigo,
que era necessário morrer. Sim, chegou o momento, sim, mas não de Jesus estabelecer um reino terreno como eles queriam, como eles tinham essa expectativa. Chegou o momento do Filho do Homem. Jesus estava dizendo que era necessário que ele morresse para que muitos frutos fossem produzidos. O que Jesus estava dizendo é que a sua morte e a sua ressurreição iriam produzir muito mais frutos do que se ele estivesse estabelecendo um reino terreno. Mas a promessa é que o reino seria eterno, o seu reino não teria fim. Logo, não era um reino terreno. Jesus não veio a esse mundo para estabelecer um reino terreno, mas um reino eterno para a glória de Deus Pai. E agora, mais na frente, João ele vai explicar um pouco da incredulidade dos judeus. Muitos judeus creram em Jesus, creram nos seus milagres, creram que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias tão esperado. Sim, eles creram e até se consideravam discípulos de Jesus. Porém, eles se ocultavam. Sabe por quê? Com medo de serem expulsos da sinagoga. E o versículo 43 explica: eles fizeram isso porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sim, assim como esses judeus, muitas pessoas hoje até creem em Jesus, até simpatizam com o Evangelho, até já conhecem a verdade, mas porque não querem se desprender da glória do homem, eles deixam de confessar a Jesus. Há muitas pessoas trocando a glória de Deus pela glória dos homens. Mas a glória dos homens, ela é passageira, ela vai findar. Mas a promessa de Deus para aqueles que preferirem a sua glória é uma promessa de vida e vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus, como é maravilhoso as Escrituras. Essa palavra que nos alimenta, que nos fortalece e que nos vivifica. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia de bênção para a glória de Deus. E amanhã, se Deus nos permitir, nós estaremos mais uma vez aqui para trazer mais um capítulo das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.